Daí, tripulantes! Bem-vindos ao canal Ipadive. Eu sou o JP, casado com a Adriana. Estamos velejando pelo mundo, ou tentando velejar pelo mundo. E neste vídeo nós vamos falar sobre o dimensionamento do banco de baterias para suas necessidades de consumo energético, seja no seu veleiro, na sua lancha, no seu motorhome. Então esse material vai servir para todos esses tipos de uso. Mas antes de começarmos, queria agradecer aos nossos novos apoiadores, o Maurício e a Paula Martins. Muito obrigado aí pelo apoio. Eles e várias outras pessoas estão nos ajudando aí a manter o canal funcionando, as horas de trabalho que nós temos para postar esses conteúdos, para produzir, para ir atrás, né? Eu tenho toda a minha preparação aí de aula que eu faço, que eu tenho material aqui, olha quanto texto que eu tenho que escrever. O livro que eu estou me baseando aqui, que eu comprei e estou passando essas informações para vocês. Então, essa galera aí que apoia o canal está apoiando isso, a compra de material, de equipamento, né? E ajudando aí nós colocarmos cada vez mais vídeos. E neste vídeo, então, vou falar sobre o cálculo das necessidades energéticas e também o dimensionamento do seu banco de bateria para o tempo que você vai querer que essas baterias durem. Então vamos começar aqui com uma frase que eu estou usando o livro aqui do Nigel Calder, aqui, o Boat Owner's Mechanical and Electrical Manual. É esse livro aqui que eu estou me baseando. É fininho, né? Mas é tudo que você precisa saber para o seu barco, aí, sua embarcação. E ele fala uma frase bem interessante, né? Então, quando falamos sobre sistemas elétricos de uma embarcação ou de uma residência off-grid, cada um tem que ser tratado como uma entidade única, com requisitos energéticos específicos de acordo com a sua utilização e também de acordo com a sua recarga, né? Então, eu vou mostrar agora para vocês, né? Vamos entrar aqui. Eu preparei uma planilha, eu vou daqui a pouco compartilhar com vocês aí na tela e vai estar disponível um link aqui para download aqui embaixo nas descrições, tá? Então clica ali nas descrições, clica no link que aí você vai poder fazer o download aí dessa planilha. Então você tem que começar imaginando o que você vai consumir na sua utilização, né? Então eu vou falar no nosso caso, que é um veleiro. No veleiro você tem que dividir em dois momentos de utilização energética, que são: o primeiro é quando você está ancorado em algum lugar, né? Ou seja, você não está numa marina com shore power, que aí com shore power você vai estar usando a rede elétrica, né? Ou um grid, né? Você vai estar usando aí a energia igual nós usamos nas nossas casas. Mas na âncora você não vai ter nenhum cabo energético para a sua embarcação. Eu vou considerar aqui que nós não temos placa solar, que nós não temos o vento, né, geração eólica, e a gente teria somente o carregamento por motor, para ficar mais simples agora esse cálculo. Então nesse vídeo vamos usar como se a gente não tivesse essas maneiras que carregam diariamente as nossas baterias. Então vamos considerar que vamos usar um alternador do nosso motor ou nosso gerador. E nós sabemos que nossos geradores e nossos motores nós não podemos ficar usando muito tempo, porque também gasta combustível, você tem que fazer a manutenção, a troca de óleo, de filtro, tanto do gerador quanto do motor, e acaba ficando uma energia muito cara e dispendiosa. Além do barulho, né? Principalmente do motor aqui, que fica no centro do barco aqui, do nosso veleiro, fica um barulho bem chato. Então, levando isso em consideração, né, que nós temos essa carga limitada, nós temos que fazer o levantamento. Então vamos para a planilha. Aqui eu estou fazendo o planejamento energético, né, de consumo energético para quando o barco está parado na âncora, tá? Não tem shore power, não tem nada. Eu estou seguindo a dica do Nigel Calder também, de você colocar que você vai ter apenas 1 a 2 horas de recarga por dia. Ou seja, você vai descarregar a sua bateria até, sei lá, 50% de carga, né? Ela ainda vai ter 50% restante de carga, ou 60%. E você não vai conseguir recarregar nessa 1 hora ou 2 horas até 100% da carga. Então você vai conseguir chegar a 80%, 85%. Veja a sua bateria, como é que é o consumo dela. Cada bateria tem seu manual e tem a sua taxa de recarga. Dos 50% até 80%, geralmente recarrega muito rápido, ele aceita muita corrente. Então você consegue em 1 hora, 1h30, fazer essa carga aí até 80%. Depois disso é muito demorado, então ele recomenda aqui que você então faça o cálculo entre o máximo que você vai descarregar da sua bateria e o quanto você vai carregar. Então essa diferença
é que você vai utilizar, que vai ser o que você vai consumir diariamente, essa diferença. Então você tem que usar quantos ampere-hora estarão disponíveis, né, nessa faixa entre os 50% e 80%, e aí calcular 3 vezes mais ou 4 vezes mais, aí fazer o cálculo de acordo com o que a gente vai ver aqui na planilha. Então vamos para a planilha que aí eu vou explicando mais detalhadamente. Então aqui nós temos a primeira coluna aparelho e equipamento, segunda coluna consumo em ampere-hora, terceira coluna quantidade de aparelhos que você vai utilizar. Isso daqui sempre se baseando a quantas pessoas estão utilizando a sua casa, o seu barco, o seu motorhome. O uso em horas, num período de 24 horas, quanto tempo você vai utilizar, né, esses aparelhos também, baseado em quantas pessoas estão vivendo no seu barco, na sua casa. E aí aqui no final ele calcula automaticamente o consumo total nessas 24 horas de todos os equipamentos com esses valores. Então aqui nós vamos só pegar 2 exemplos aqui. A luminária de LED. O consumo dela é de meio ampere. Utilizamos em média 4 lâmpadas e umas 6 horas de uso, né, que é mais durante a noite, depois das 6 da tarde, ali 5 da tarde até umas 11 da noite. Então total aqui que ele já calculou em ampere-hora, 112 ampere-hora. E aqui temos a geladeira também, que é um dos grandes vilões. Ela consome aqui 5 ampere-hora, a nossa geladeira, então veja quanto que a sua consome. Temos uma só, quem tiver freezer aí vai ter que colocar ou 2 aqui, ou fazer 2 linhas. E utilizamos aqui em média 14 horas por dia. Nós ajustamos ela porque o compressor ele fica ligando e desligando durante o dia, né? Essas geladeiras elas não ficam ligadas sempre. Então eu calculei aqui que vai ficar um pouco mais de 50% do dia ligado, das 24 horas. E olha o consumo, 70 ampere-hora. É muito consumo, né? Se você comparar aqui na lista, ela é 5 vezes maior do que os ventiladores aqui, né? Então, e o ventilador a gente usando 2 ventiladores por 16 horas. Então, eu coloquei aqui bomba de água doce, caixa coletora e tomadas USB do seu barco. Não esqueça de nada de quando você está ancorado. Tente lembrar se você tem algum outro equipamento que você usa, que você carrega, sei lá, uma lâmpada externa, que você fica no cockpit usando bastante, uma barra de LED, ou outros equipamentos aí que você utiliza, né? Então bota tudo nessa lista aqui, tem uns espaços a mais. E aí aqui chega no total de ampere-hora, durante 24 horas, usando esses equipamentos, nós vamos ter 112,6 ampere-hora de consumo, né, de alguma bateria. Tá? Então, beleza. Aí a gente tem esse consumo diário. Então agora vamos calcular quantas baterias, né, qual o tamanho de bateria para o tipo de consumo e recarga que nós vamos ter no barco. Né? E também considerando que a gente não quer descarregar toda a bateria. Então nós vamos aqui, até quantos por cento de descarga diária? Né? Então ele vai descarregar até quantos por cento? Então ele vai descarregar até ficar 60% cheia, 65%. Seguindo o do Nigel, né? Eu vou fazer o exemplo do Nigel rapidinho, ele fala que a gente descarrega até 50%. E com o gerador ou o alternador do motor, a gente geralmente faz essa carga rápida que consegue levar até no máximo 80% da carga das baterias, seu banco de bateria. Ou seja, aqui ele calcula automaticamente o percentual disponível real, ou seja, é a diferença entre o quanto você recarrega e até quanto você descarrega. Então, ou seja, sobrou 30%, 80% menos 50%, 30% de faixa de uso de ampere-hora dessa bateria, né, o de consumo. Então, esse equivale a 33,8 ampere-hora. Tá? Então, todo dia você vai consumir 33 ampere-hora, né, que é esse 30% aí que você tem disponível das suas baterias. Aí aqui, qual é o tamanho do banco sugerido? Então, baseado nesses 30%, a gente faz uma regra de 3 simples e aí chega no cálculo de 375,3 horas. Tá? É regra de 3 que eu tenho, explicando rapidamente, eu tenho 112,6 horas, né, que eu calculei aqui em cima. Então esse daqui é o 112,6, eu vou até colocar aqui, ó, 112,6. Isso aqui vai ser igual a... de 112,6 eu vou consumir 33,8, tá? E aí de X, que eu quero saber agora qual o tamanho do meu banco para esse consumo de 33, né? E aí, na verdade, eu quero o meu consumo de 112,6, tá? Então você vai multiplicar aqui cruzado, então vai ficar 33,8x igual a 112,6 vezes 112,6. Que é o que eu coloquei nessa fórmula aqui, tá nessa fórmula aqui, o H14 vezes H14 dividido por F18.
e aí ele vai dar o banco calculando que você vai ter sempre o consumo disponível, né, das suas baterias ou do seu banco de 33,8 ampere. Então, um total de 375,3 ampere-hora de banco de baterias que você tem disponível para esse tipo de consumo das suas baterias. Descarrega até 50%, recarrega até 80% cheio. Você tem 30% aí sempre disponível, né, que é o que você consegue descarregar e recarregar a cada dia com o seu alternador. E aí você chega nesse valor. Ele ainda coloca o fator idade, como eu expliquei no vídeo passado, com o tempo as reações químicas, né, transformam o eletrólito lá dentro, né, em sulfato de chumbo, e depois esse sulfato de chumbo volta quando você recarrega para as placas, né, assista o vídeo anterior. E aí, só que esse material nem totalmente vai ser recomposto sempre. Então, com o tempo, ele recompõe até 99%, depois até 98%, e vai diminuindo. E aí ele coloca, então, para você ter essa margem de segurança aí pelo envelhecimento da bateria natural, né, fator idade, de 20% ele recomenda. Então, utilizando esse valor, nós teríamos que ter um banco de 450 ampere-hora para suprir o seu barco ou sua casa durante 24 horas sem nenhuma carga, tá? Sem nenhuma carga, beleza? Então esse aqui seria o cenário de 24 horas. Então se você quer ter, por exemplo, 48 horas, 2 dias, você altera aqui no ajuste. Então se eu precisar que as minhas baterias durem 48 horas para essa quantidade de descarga diária, eu altero aqui 48, dou Enter e ele já me mostra, ou seja, é o dobro de baterias, né? 900 ampere-hora para durar 48 horas sem precisar recarregar, então seria um ciclo. Então, se você, por exemplo, eu vou usar durante a noite só e no outro dia eu já recarrego, ou eu ligo na tomada mesmo, num carregador da rede e recarrego, se não tiver sol, se não tiver vento, então, vou colocar aqui o meu período sem carga é de 16 horas, seria durante a noite toda, das 4 da tarde até as 8 da manhã, então seria 16. Então aqui você altera. Você precisaria de um banco menor, porque você vai usar menos horas, então 300 ampere-hora já com o fator de idade. Agora, alterando um pouquinho aqui para o que nós usamos no veleiro, né? Então, no veleiro, até baseado aqui nas nossas baterias, que eu estou notando que agora, depois de 2 anos e meio, as nossas baterias já estão um pouquinho mais fracas. Eu acho que já tem o fator idade aí entrando, e também essa carga que nem sempre todo dia a gente consegue chegar a 100% de recarregar nossas baterias, né, com energia solar. Então, até vendo aqui a tabela da Delco Freedom, eu acredito que a gente esteja nessa faixa aqui de descarga de 30% em média. Então seria 2 anos e meio de vida útil. Óbvio que a bateria está durando mais, então a gente não chegou nesses 30%, ela só diminuiu um pouco a carga dela. A gente teve alguns dias aqui de muita chuva durante o dia todo, a noite toda, então vários dias a gente usou o motor para fazer essa carga aí até 80%, e a gente viu que, ligamos o motor 7 da noite, carregamos durante 1 hora as baterias, ali no mostrador mostra a tensão lá, depois que você desliga o motor, 12,8 e tal, mas, cara, 6 da manhã, 5 da manhã, o meu alarme do meu monitor de carga aqui, eu botei para quando ele chegar abaixo de 12 volts, ele começar a apitar, né, quando a tensão chega nisso. E aí, quando eu ligava a geladeira, 5 da manhã, 5 e meia, ele começava a apitar. A geladeira desligava, a tensão subia de 12. Então, sei lá, 1 ano atrás, quando a gente estava em Angra, mesmo que isso acontecesse, a gente chegava até umas 10 da manhã, 11 da manhã, se tivesse aquela chuva torrencial, sem precisar recarregar. Então já tem um fator idade e também o nosso modo de carregar e descarregar. Eu acredito, simulando assim, para quem agora mora em barco, usa todo dia, né, e precisa carregar com o sol, né, tem o carregamento solar, eu acredito que a gente deve chegar aqui num consumo de 65% e uma recarga média de 95%. Acho que nem todos os dias a gente consegue chegar no máximo. E aqui acabou ficando até o mesmo valor, deixa eu alterar aqui para 24 horas. Então aqui, ó, a gente ficou também disponível, né, 33,8 ampere-hora. E bate um pouco aí com o que a gente consome aqui, eu vejo no nosso carregador, que nós consumimos no ciclo das 4 da tarde, 4 e meia, até 6 e meia, 7 e meia da manhã, que já começa a entrar um pouquinho de carga, porque mesmo o sol subindo um pouquinho, ele já dá uma ativada ali na placa solar e ela já produz um pouquinho que já deixa
a tensão aqui em 12.6, 12.8, então ele já mantém, né? Então já equilibra. Então, eu acredito aqui até que podemos botar aqui um 98%, 97%, e que a gente usa aqui descarrega uns 62%, por aí. Que é mais ou menos o nosso consumo, então. A gente tem 35% disponível, que é 39,4 ampere-hora, né, de disponível das nossas baterias. Aqui nós temos 394 ampere-hora usando a C10, o tipo de descarga, né, de carga C10, que eu expliquei na aula passada, né, no vídeo passado, né. E então o tamanho do banco sugerido aqui, ó, com os 20% é 386. O nosso é 394, com 4 baterias tendo esse consumo. Então nós conseguiríamos durar com bateria 0 bala, né, 24 horas. Eu acredito que agora nossas baterias com 2 anos e meio de uso já não estão mais 0 bala, né? Então nós não temos mais disponível esses 39,4 ampere-hora por dia. Então a gente provavelmente antes de subir para o Caribe no final desse ano aqui, ou antes de sair aqui de João Pessoa Cabedelo, nós provavelmente vamos trocar o nosso banco de baterias, ou até aumentar, que nós queremos já aproveitar quando trocar já aumentar, porque uma regra que o Nigel Calder até fala, não misture bateria velha com bateria nova, porque você vai jogar um pouco de dinheiro fora, que a sua bateria nova, ela vai trabalhar equalizada com as velhas, então a carga nunca vai ser total para ela, então vai sulfatar mais, e aí você vai perder, né, a vida útil da sua bateria novinha. Numa emergência, claro, bota lá e segue o jogo. Mas se puder esperar mais tempo para a bateria, todas elas envelhecerem e você trocar tudo junto, melhor ainda. Então é isso. A planilha está aqui, eu vou disponibilizar no link aqui embaixo na descrição, tá? Não vou colocar no vídeo, vou colocar na descrição. Então clique aqui na descrição, veja o link lá, clique, acesse lá para baixar. Qualquer dúvida que tiverem, deixem no comentário aí, porque eu ainda vou preparar mais um vídeo sobre como você, agora que a gente conseguiu dimensionar a capacidade do banco de bateria, agora como é que nós vamos fazer a ligação dessas baterias, né?